Bom dia, pessoal. Bem-vindos à primeira aula de análise fundamentalista, tá? Sou o Gabriel, né, me apresentando. Estou no nono semestre e do curso de economia. Já invisto há um tempo, né? Quando eu comecei a investir foi mais justamente dando as caras, né, assim, sem muito fundamentação, etc. E aí, ao longo do tempo, do curso, também fui buscando mais desses conceitos. E, bom, primeira aula, né, eu decidi justamente trazer os conceitos de economia e os tipos de mercado, tá? Justamente porque são conceitos que vão ser uma base muito boa para a gente depois adentrar, né, justamente na questão mais justamente contábil da análise fundamentalista em si, mas que ainda são importantes, né? E o primeiro passo, né, justamente é definir o que é economia, né? A economia ela é uma ciência que estuda justamente a escassez e o fluxo de renda, né? E como esse fluxo de renda cria riqueza e como, digamos, a gente, já que nós temos uma escassez, como a gente aloca os recursos de forma eficiente, né? Da melhor forma possível. E, bom, o primeiro conceito, justamente, que a gente se depara é o conceito de valor, né? Que é algo que é muito falado justamente por ser importante, né? E sempre vocês vão ver, simplesmente, nos próprios livros de análise fundamentalistas, vocês vão ver, uma empresa tem que gerar valor, uma pessoa tem que gerar valor. Essa palavra sempre está em voga, ela sempre aparece. Só que justamente o que que é o valor, né? O que que define um valor? O que que define que um bem tem valor, né? E o que que seria isso? Bom, a gente tem justamente a primeira parte para as ciências econômicas, a primeira teoria que surgiu, justamente a teoria do valor-trabalho, que provavelmente deve ser a que o pessoal mais tem na cabeça, eu acho assim, porque ela é mais palpável, eu acho assim, justamente porque ela agrega custos de produção, etc. Que ela é defendida pelos economistas clássicos, tá? O Smith, Ricardo, Marx, todos eles têm uma fundamentação econômica com base na teoria do valor-trabalho. Ou seja, o valor de um bem é determinado pela quantidade de trabalho empregado no mesmo. Ou seja, se um bem tem mais trabalho do que outro, esse bem ele tem um preço maior, certo? Essa era a fundamentação de todos esses economistas que eles defendiam. Eles também faziam uma distinção entre valor de uso e valor de troca, tá? Que seria, por exemplo, seria o valor de uso é justamente a utilidade que um bem tem, e o valor de troca é o quanto eu poderia trocar o valor desse bem por outro, né? Que seria justamente a situação do preço. E nesse caso também esse valor trabalho ele se aplicaria também até mesmo para salários, tá? Por exemplo, na época o Smith ele faz uma fundamentação relacionado a ele faz comparações entre o salário de um médico e um salário, digamos, de um carpinteiro. O médico ele tem mais horas de estudo, ele demanda mais tempo. Então ele demanda mais trabalho e por isso ele tem uma remuneração maior. Só que o que acontece é que a teoria do valor-trabalho, depois, ela chegou a ser, digamos assim, passar por contestações, principalmente pelo paradoxo da água e do diamante, tá? Ele é o mais conhecido, assim, e é o que é o mais citado. O que acontece? Bom, se eu fundamento que um bem, ele tem que ter um bem que tem mais trabalho, ele tem um maior preço, digamos uma situação hipotética em que você está no deserto e você precise de água, senão, e sua vida dependa disso. Você muito provavelmente vai despender muito mais valor é, na compra da água. Você pagaria provavelmente um preço muito maior pela água do que pelo diamante naquela situação. E isso não justifica-se pelo valor trabalho, né? Porque o que acontece é que justamente um diamante ele teria, de certa forma, mais trabalho para ser produzido lá, para ser produzido, ele tem que ser extraído, etc., tem toda a lapidação.
e você ainda assim pagaria um preço maior pela água nessa situação. E justamente era esse paradoxo que, pela teoria do valor-trabalho, a gente não consegue estabelecer, né? Justamente isso. E aí, nesse caso, vem a revolução marginalista, que, né, ela vai introduzir o valor de utilidade. Olha, você pagaria mais nessa na água, nessa situação, justamente porque a utilidade que a água vai te ter nesse momento é muito maior, e é justamente você não morrer, né? Então, eles vão justamente falar que os bens, o que determina o preço de um bem, justamente, é o valor da utilidade, é o quanto de utilidade aquele bem agrega a você. E justamente é isso que se deve sempre pensar quando você está comprando algum bem, um serviço, porque é justamente sempre pensar no quanto de utilidade esse bem vai te trazer. Eles também trazem outro componente muito que eu vou falar um pouco mais adiante também no próximo bloco, é que eles trazem justamente a teoria da taxa de substituição, tá? Marginal de um bem. Por exemplo, você pode ter uma utilidade marginal de um bem. Você pode ter, digamos assim, não querer trocar muito alimento por vestuário. Você tem, digamos, você é mais avesso a trocar isso, entendeu? Nessa situação. E justamente esse valor de utilidade ele tem que ser sempre pensado nisso, tá? Ele é justamente a teoria mais aceita, a teoria que vai fundamentar toda a microeconomia e que eu acho que é interessante justamente vocês sempre pensarem quando se vai investir ou quando se vai comprar determinados itens na teoria de utilidade, tá? Bom, ainda mais falando sobre o conceito justamente da utilidade, né? Digamos digamos uma cesta de consumidor onde eu tenha que definir entre alimentos e investimentos. Digamos esses dois itens, né? Digamos que eu tenho aqui três cestas. Veja que a cesta A, ela me tem eu tenho, digamos assim, R$ 1.000 de aportes, né? De gastos, assim, para comprar entre esses dois. A cesta B, C e D, elas me garantem R$ 2.000. E a cesta E, 4.000 reais ao todo, dividido, né, em cada aspecto. E por que isso? Porque vocês, querendo ou não, né, todo agente econômico vai ter, vai abrir mão ou vai fazer escolhas desse tipo de cestas. É claro que aqui é uma cesta simples, né? Alimento e investimento. E eu estou trazendo justamente o investimento com uma ideia de consumo também, né? Então, nesse caso, vocês teriam que fazer as escolhas dessas cestas. Bom, se a gente colocasse num gráfico essas cestas, né, a gente poderia ver que a cesta A, ela estaria aqui mais para baixo, a cesta B, C e D, elas estariam quase ali mesmo juntas, né, porque elas têm o mesmo gasto de 2.000, e a cesta E mais acima, tá? No caso, justamente, vocês podem falar, bom, então, né, a cesta E vai ser justamente a cesta que vai me garantir maior utilidade total. Por quê? Porque eu estou comprando mais bens e serviços, né? No caso aqui, justamente alimentos e investimentos. Eu estou comprando mais alimento e investimento para mim. Bem como ela seria preferível a cesta E seria preferível às cestas B, C e D, tais quais a cesta B, C e D seriam preferíveis à cesta A. No caso, cada linha, né, também que está traçada, ela se chama de curva de indiferença, dado que, digamos assim, ela teria a mesma utilidade, é, todas as cestas sobre essa curva teriam a mesma utilidade, tá? No caso aqui ela não ficou muito bem desenhada, mas todas elas têm a mesma utilidade. Por exemplo, a cesta B, C e D, elas têm a mesma utilidade total, né? Porque, digamos, dado que eu não tenha outras informações sobre esse consumidor,
ele, eu não posso afirmar que a cesta B é preferível à C, porque ela tem a mesma utilidade total, que é de 2.000. Só que, digamos assim, uma situação. Digamos que você é uma pessoa que tem, que gosta muito de gastar com alimentos, comidas, gastronomia no geral. Você provavelmente iria preferir a cesta B. Por quê? Porque para você abrir mão de alimentos para comprar, digamos assim, investimentos, né, comprar ativos, etc., você teria que abrir mão dos alimentos, mas você é meio avesso a isso, você não gosta tanto. E isso pode ser, né, uma situação, por exemplo, também de que uma pessoa, né, aqui pensando justamente em uma pessoa que tem uma renda já boa, digamos assim, e que ela teria 2.000 já descontados todos os outros gastos dela. Você talvez preferia a cesta B. Porém, outra pessoa talvez não goste tanto de alimentos. Ah, não gosto. Ela talvez vai preferir a cesta D, certo? Só que todas essas cestas, lembrando, elas perdem justamente para sempre a cesta que tem maior utilidade total, que é a cesta E. Só que então, por que que a gente não pode ter sempre a cesta E? Bom, justamente porque todos nós temos uma coisa que a gente não queria ter, que é essa linha incrível, que é a restrição orçamentária. É o nosso salário, é o quanto a gente tem para despender. Então, se eu tenho 2.000 de salário, eu não posso comprar a cesta E, porque a cesta E eu vou ter que fazer uma despesa de 4.000. Então, eu fico limitado a cestas B, C, D. E, claro, a cesta A. Só que a cesta A, ela, digamos assim, na teoria microeconômica, a gente descarta ela porque ela não garante a maior utilidade total, né? Justamente nisso. Bom, e justamente agora falando em investimentos, né? Por que investir, né? Que é justamente o fato principal. Muito, né? Talvez as pessoas pensem, ah, eu vou investir então, principalmente para ganhar mais dinheiro, né? Esse eu acho que é o principal pensamento que vem à mente. Mas no caso, para a economia, para a teoria econômica, para micro, ele não é digamos assim, uma resposta satisfatória, porque o dinheiro, justamente, né, retomando a questão da utilidade, o dinheiro ele não tem, digamos assim, o único a utilidade do dinheiro é justamente que eu possa transacionar ele. Ou seja, eu não visto o dinheiro, eu não como dinheiro. Se eu não conseguir transacionar ele, ele não tem a utilidade primária dele é perdida. Então, não seria uma boa, digamos, para ganhar mais dinheiro. No caso, justamente, se deve investir, uma pessoa que quer investir, ela tem que pensar que ela vai, digamos assim, justamente aumentar a riqueza. E o que é aumentar a riqueza? É comprar mais bens e serviços no futuro, que no caso, ou seja, vão aumentar a minha utilidade, né? Porque justamente o dinheiro, ele é um meio de pagamento. Ele é um meio de pagamento do qual eu vou conseguir comprar os meus bens e serviços, comprar então um carro, comprar uma casa, né? Isso. Bom, outro fator também que que pode ser, né, colocado para investir é justamente garantindo um poder de compra consistente ao longo do tempo. Então, não necessariamente eu quero comprar mais bens e serviços, mas eu quero que o meu poder de compra ele não se esvai com o tempo. Eu quero manter um padrão de vida, digamos, X, determinado, né? E nesse caso também, a gente retoma justamente a questão da utilidade, tá? Porque ela sempre vai estar presente, porque querendo ou não, essa pessoa justamente o que maximiza a utilidade dela é ela ter um poder de compra consistente, né? E justamente dá uma utilidade ao excedente do consumo da gente, né? Por exemplo, se eu tenho uma renda de, digamos, 5.000, digamos que todos os meus gastos aqui e eu consigo maximizar minha utilidade em R$ 3.000. Com R$ 3.000 eu consigo ficar bem e digamos que daí isso me gera uma poupança de R$ 2.000. Eu posso pegar essa poupança, que é uma acumulação de capital, né? E eu posso justamente investir, seja na economia real, seja em títulos públicos, seja
em ações, justamente, né? E no caso, isso seria até algum a forma, né, justamente da acumulação de capital, justamente que é esse fluxo, né, que a gente cria. Bom, a gente tem alguns tipos, né, de investimentos. Um talvez que seja o mais comum e que até na teoria econômica não necessariamente ele seria considerado um investimento em algumas situações, tá? Que é o empréstimo, ou seja, o meu dinheiro, eu pego o meu dinheiro, empresto, por exemplo, para um banco. O banco vai lá, pega esse mesmo meu dinheiro, empresta para o João. Só que o João não necessariamente ele vai gastar é, para comprar uma máquina, digamos assim, ou comprar algo que aumente a produtividade para se criar bens e serviços, mais bens e serviços, né? No caso, ele pode simplesmente pegar esse empréstimo e gastar em consumo, né? Ele pode querer comprar um PlayStation, digamos assim. No caso disso acontecer, isso daí não seria considerado um investimento para a economia, porque não se está utilizando esse capital para os bens e consumos, né, da economia, de fato. E isso, digamos assim, isso justamente para a teoria econômica ela acaba não sendo, né? No caso, não sei se vocês já ouviram essa palavra justamente de rentismo, que no caso seria as pessoas que emprestam dinheiro, justamente porque para a teoria econômica ela seria justamente mais isso, né? E porque o investimento em si também na teoria econômica ele é caracterizado justamente pela formação bruta de capital fixo, ou seja, é o quanto as empresas pegam e compram máquinas para aumentar a produtividade, etc., né? E justamente o mercado financeiro de ações, aí sim ele considera todas as formas que você sempre compra ações, você sempre, querendo ou não, está investindo, de fato. Então não é igual nos empréstimos que podem ter situações que, por exemplo, se a gente pegasse a cadeia de investimentos, ela não teria ali de fato um investimento. Que no caso o mercado financeiro, em empréstimo, né? O tipo de empréstimo ele paga principalmente juros, né? Que é justamente é, o valor do dinheiro no tempo, né? É a definição mais ortodoxa. E o mercado de ações, a remuneração consiste na variação do capital mais os pagamentos de dividendos, tá? Ou seja, é o quanto eu aplico no preço de uma ação, e a quantidade que eu compro dela, e eu vejo se no preço futuro eu vou ter uma perda de capital, um ganho de capital, mais somado aos dividendos, né? A gente tem outros também, né? A economia real, justamente consiste em gerar um bem ou serviço a fim de oferir lucro, né? Que é, no caso, o que as empresas fazem, né? Elas querem justamente gerar um bem ou serviço a fim de oferir um lucro. E no caso, justamente, a gente tem também ainda outros tipos, né? Que no caso seria o capital físico, como eu falei, ele é também chamado de formação bruta de capital, formação bruta de capital fixo. E temos também o capital humano, que é justamente desenvolver novas habilidades e competências para exercer uma função e oferir renda também, né? No caso, todos nós aqui estamos numa universidade e tal, a gente também está fazendo esse tipo de investimento, tá? Que isso também é um investimento, de fato, né? E no caso agora também passando já talvez para esses é, conceitos agora mais, digamos assim, de jornal, né? E que a gente vê mais também que muita gente fala, os economistas é justamente isso daí, o pessoal fala de PIB, inflação, etc. O que eles têm a ver agora mais realmente com os investimentos relacionados às ações. O PIB, né? Ele mede justamente o crescimento da economia. E no caso, ele é um componente, né? Ele é um somatório do consumo das famílias, os investimentos, os gastos do governo e a balança comercial, que é exportação menos importação. E por que que ele é interessante, principalmente para quem vai investir em ação, saber
saber a relevância dele. Porque tem uma tendência, né? Se a economia de um país está crescendo, é esperado que também as ações, né, as empresas desse país cresçam, né? Então, por exemplo, se o Brasil está tendo uma retração econômica, muito provavelmente as empresas estão consumindo menos, estão produzindo menos, as famílias estão consumindo menos, e no caso, as ações também podem refletir isso, né? A inflação também é um conceito econômico muito importante, né? Justamente porque ela é a perda, né, do poder de compra do agente, do consumidor, e ela é importante também justamente porque as empresas elas são impactadas. Por exemplo, se para uma empresa fica mais caro é, comprar determinado fator de produção, algum insumo para ela, isso vai impactar as operações dela, porque muito provavelmente ela vai ter que repassar esse preço para o consumidor, e em algumas situações ela pode ter uma perder, né, receita justamente porque os consumidores podem parar, podem comprar menos, né? Justamente isso pode acabar impactando. Claro que justamente depende também do tipo de bem, tá? Que justamente é aquela questão do bem elástico, etc. E a inflação, né? O principal termômetro nosso é o IPCA, tá? E o IPCA ele não é inflação, tá? Ele é como se fosse justamente o termômetro, né? Digamos que você está doente, eu coloco um termômetro para auferir a sua temperatura, dá 36 e pouco, esse 36 e pouco é como se fosse IPCA, né? Então, quando vocês veem 5% ali do IPCA, não quer dizer que isso seja a sua inflação de consumo, tá? Ele é só um indicador, de fato, até porque ele é calculado com base em uma cesta, tá? Uma cesta ampla lá, justamente ele é calculado numa cesta, ele é bem amplo mesmo, eu acho que ele vai até 20 salários mínimos, tem até críticas relacionadas a isso, que ele poderia ser mais enxuto, pegar uma parte ali mais concisa da população brasileira, né, que ganha menos do que 20 salários mínimos, e focar naquela parte. E, no caso, justamente mais é interessante. E também uma coisa que é interessante é, se possível, você ver também quanto que está a inflação da sua cesta de consumo, né? No caso. A Selic, né? Que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia, também que um grande balizador também no mercado acionário. Porque o que que acontece? Quando a taxa de juros, né, que é feita justamente pela Selic, aumenta, qual que é a tendência? A tendência é que os investimentos, normalmente, de ações, os preços caiam, tá? Porque os investidores, principalmente investidores institucionais, eles vão começar a aplicar mais na renda fixa. Por quê? Porque como a Selic está muito alta e ele é um ativo livre de risco, depois, na próxima aula, a gente vai falar mais sobre isso, os investidores institucionais, principalmente, eles vão justamente para a Selic, porque o prêmio para eles das ações tem que ser muito maior que a Selic, que às vezes não bate esse prêmio, né? E acaba justamente tendo essa dinâmica. Concomitante, a gente tem justamente com uma queda da Selic, as ações voltam a ser mais atrativas, né, para o investidor, e aí a gente tem justamente um aumento do preço das ações. Temos a balança comercial também, que é interessante ver, principalmente para algumas ações, né, é, que tenham, digamos, negócios no estrangeiro, né, uma Embraer, né, no caso do Brasil é mais Embraer e algumas outras empresas de serviço, né, por exemplo, a WEG também tem isso, Marco Polo também, né, tem um pouco disso, né, e no caso, justamente para ver o quanto que o Brasil, né, a economia em questão, está tendo superávit na balança comercial, tá? Mas ela é mais focada em alguns setores. Taxa de desemprego também é muito importante, justamente porque ela, novamente, né, ela também está correlacionada com a inflação, né? Uma taxa de desemprego mais baixa tende a aumentar a inflação.
E no caso também, uma taxa de desemprego mais baixa tende a aumentar o consumo das famílias, né? Uma taxa de desemprego muito alta, o consumo tende a cair. Isso também acaba impactando nas empresas e também pode refletir nas ações e na economia como um todo. Bem como o câmbio, né? É muito importante justamente para quem principalmente tem negócios no exterior, ou seja, empresas que fazem exportação, muitas vezes uma moeda do real desvalorizada pode torná-las mais competitivas. E para um investidor também, muitas vezes uma queda no câmbio pode se tornar mais interessante para ele, digamos assim, mandar essa remessa para fora, né? Aplicar justamente no mercado de ações americano quando o dólar estiver mais baixo. Bom, outros fatores, né, que são muito importantes, que também vão muito em voga também com as ações, que tem alguns estudos, né, de econometria que traçam esses planos, é o dos ciclos econômicos, tá? Que eles são bastante importantes para a teoria da ciência econômica. Eu não vou acabar entrando em cada um deles aqui, né? Vou me limitar mais para parte de investimentos. E justamente, né, alguns teóricos foram Hayek, Mises, Schumpeter, cada um elaborando sua teoria ali, mas a gente tem os ciclos econômicos que tendem a ter impacto na bolsa, ou seja, a gente tem um pico, né, crescimento, as ações também tendem a acompanhar esse pico de crescimento econômico, e depois a gente tem uma queda nesse crescimento, e também as ações tendem a acompanhar esse crescimento, e fica esse ciclo. Ele não é junto, né, mas ele é bem parecido, ele chega bem próximo, né? Ele não acontece no mesmo tempo, mas é muito próximo os tempos que eles acontecem, tá? E justamente é nesse ciclo que tem algumas estratégias, né? Justamente que principalmente para o investidor de longo prazo, né? Que vai investindo em ações, tem que ter em mente, por exemplo, tentar comprar justamente nessa parte de decréscimo, né? De baixo crescimento econômico e justamente vender, né, essas partes das ações no momento de pico, que é justamente aonde a gente poderia ganhar uma variação de capital ali, né? Outros fatores que pode afetar os investimentos é a política, né, que a gente pode ser afetado do que se chama de risco sistêmico, que é o risco também, provavelmente vocês podem encontrar como risco país, né? O risco Brasil é muito grande, que justamente pode determinar, né, afetar a qualidade das instituições de um país que podem justamente ter insegurança jurídica, etc., o que faz com que muitas empresas não queiram vir para cá e outras empresas também sempre ficam com o pé atrás. Então, porque o investidor também, né, o investidor institucional quanto o investidor estrangeiro que ele vem para o Brasil, investir no Brasil, por exemplo, nas crises, normalmente ele tende a afugentar, né, as remessas. Isso acaba impactando até no câmbio. Ele tende a tirar o dinheiro do Brasil para mandar para outros países dos quais eles consideram mais seguros. E esse, né, o fator do risco sistêmico, na próxima aula também, que a gente vai falar de risco, retorno e diversificação, eles, eu pretendo também falar mais um pouco deles, né, entrar um pouco mais em detalhes. Bom, os outros fatores, né, que é sempre bom também, quando eu vou escolher um ativo, vou avaliar uma empresa, é saber o tipo de mercado que essa empresa está inserida, né? Ou seja, qual o tipo de mercado por exemplo, a Embraer está inserida, que a Vivo está inserida, né? Para entender justamente quais são as oportunidades desse mercado e qual que é a dinâmica desse mercado, né? O primeiro mercado que a gente tem é justamente o de concorrência perfeita, que ele normalmente é o mercado até que se vai se ver ali mais na fundamentação ali do Smith e do David Ricardo. E também dos outros, também o Menger, o Jevons, o Walras, eles traem muito no pensamento ainda de concorrência perfeita, porque era uma situação de poucas empresas, né?
muito pequenas, só que hoje em dia a maior parte das empresas não estão nesse mercado, né? E justamente quais são as características delas? Muitas empresas, o produto é homogêneo, ou seja, é o mesmo produto sempre, tá? Então não tem uma distinção muito entre os produtos de cada empresa oferece. E no caso a gente também tem a livre entrada e saída das empresas, né? Eu só vou dar uma olhada se ninguém entrou aqui mais, tá? E no caso, justamente ele é, digamos assim, o que menos a gente vai ver hoje na economia, tá? Porque o que acontece? O setor que mais se assemelha a isso hoje é o de produtos agrícolas. Porque acontece, eu tenho muita empresa de fato no setor agrícola, o produto é homogêneo, ou seja, soja é soja em qualquer lugar, arroz é arroz, por mais que até tenha uma pequena diferenciação em alguns casos, utilizando uma soja com uma genética melhor para ser mais resistente, etc. No fim, o produto final ainda é soja e ela vai ter, digamos, as características de uma soja. Né, os exemplos de algumas empresas podem ser a JBF, BRF, Camil e a Boa Safra, né, que justamente ela ali é a que mais se diferencia, que ela é justamente uma empresa que vende grãos transgênicos, né, para geneticamente modificados para os agricultores, né. E no caso, justamente é um setor que a gente não tem tanta presença, principalmente de empresas também com ações, tá? Agora, esse talvez seja um mercado, né, o segundo mercado mais que a gente vai ver justamente na economia e também em ações, que é o de concorrência monopolística. E quais são as características? Ainda a gente tem muitas empresas com uma concorrência perfeita, só que a gente tem aqui um produto diferenciado, tá? Ou seja, o produto ele não é igual. E justamente a competição normalmente vai se dar via design, consolidação de marca e, no caso de alimentos, né, a gente vai ter uma diferenciação de sabor e gosto, né? Que no fato, justamente isso, as empresas tentam se caracterizar. Por exemplo, o McDonald's, ele não vai te oferecer o mesmo gosto de um hambúrguer que o Burger King, né? E eles tentam se diferenciar isso. Por exemplo, o design vai muito para a questão de carros, né? Então, a BMW, ela tem, você bate o olho, você vê ali um design próprio deles, né? O design deles, você olha ali, pô, falo isso daqui é um BMW, eu olho um Audi, falo isso aqui é um Audi, eu olho uma Porsche, falo isso aqui é uma Porsche, tá? E no caso, justamente porque elas tentam se diferenciar, porque o produto, no fim, é o mesmo, né? É um carro, ele tem que te levar do ponto A ao ponto B. Ele te levando para isso, ele cumpriu sua função. Só que as empresas tentam justamente se diferenciar das outras para tentar maximizar justamente a utilidade até mesmo, né, do consumidor. Ou seja, no caso, por exemplo, se eu, digamos assim, a BMW pode focar também tanto no design quanto ali ter um estilo mais esportivo para maximizar uma utilidade ali de uma pessoa que quer se sentir mais esportiva, quer ter mais velocidade com o carro, etc., focado nisso. Outro, por exemplo, a Mercedes pode ir para uma linha mais executiva, né? Essas coisas. Só que ainda na concorrência monopolística a gente tem uma característica que é poucas barreiras à entradas, tá? Ou seja, no caso, por exemplo, eu posso criar também, claro, de automóveis tem uma barreira um pouco maior. Mas, por exemplo, no caso de alimentos, restaurantes, a gente pode, né? Você pode criar, digamos assim, o seu restaurante e, no caso, competir ainda com esses outros players do mercado, né? Porém, no caso, então, por que que vem um monopolístico aí no nome, né? Concorrência monopolística. Ele advém porque o consumidor, ele ainda vai ter justamente uma preferência pelo determinado produto, né? Então, muito provavelmente uma pessoa, por exemplo, que gosta muito do McDonald's, ele vai ser mais fiel a essa empresa e vai tender a consumir menos, digamos assim, do Burger King, digamos assim. E o contrário também pode acontecer, tá? Ou seja, é porque
é um mercado onde as empresas elas tendem a consolidar, digamos, a posição delas, né? Para tentar justamente fazer isso, tá? Fazer justamente que ela se diferencie e possibilitar que ela consiga dominar uma parte do mercado, né? Uma parte dos consumidores. Mas ainda assim, ela sempre está exposta a ameaças, tá? E justamente isso daí é algo interessante para a gente pensar, né? Aqui os exemplos de empresas, né? Burger King, McDonald's, Bob's, e depois todas as de veículos, né? O outro mercado também que é ele é mais incomum, de fato, na verdade. Ele não é tão comum também, ele é considerado um extremo, é o monopólio, tá? Ou seja, uma empresa detém todo o mercado, o produto é único, então ele é o mesmo sempre, e eu tenho altas barreiras à entrada. No caso, justamente os setores que mais se destacam nisso são os de distribuição de água e energia, tá? Normalmente a empresa do setor tem uma receita de lucro constante, com margens altas, e algumas empresas listadas em bolsa são a Sanepar e a CPFL, por exemplo. O que acontece? Normalmente as empresas de monopólio, elas oferecem um produto que é difícil para muitas empresas prestarem. Então, normalmente essa é a teoria ortodoxa assim da econômica tratada, que justamente é ficaria difícil para uma empresa, por exemplo, cada empresa levar água para cada região. Então a gente deixa uma empresa fazer tudo isso porque o custo é muito grande, tá? Então a gente acaba daí dando esse monopólio, né? Que normalmente o pessoal ainda também costuma chamar de monopólio natural, de energia e luz, principalmente. Só que tem outros tipos de monopólio, tá? Por exemplo, aqui eu peguei um exemplo da TSMC e da B3. A B3, né, é uma empresa, né? Ela não é só a bolsa, né? Ela é uma empresa de fato que controla e faz as operações da bolsa, né? E garante toda a parte de, por exemplo, de acesso do investidor a métricas, etc., relatórios, né? Ela é uma empresa que presta isso e ela é listada em bolsa. E a outra é a TSMC, que apesar que ela não detém todo o monopólio do mercado de microchips, o que acontece também é um ponto que eu gosto de levantar é que existem produtos, se lembra? Produtos únicos que são específicos que, por exemplo, se a Nvidia quiser chegar e falar, ó, eu quero um produto com tal, tal, tal especificação, com isso aqui de potência, isso aqui de litografia, etc. Às vezes ela só tem uma empresa que faz, que é a TSMC. Então ela detém um monopólio de alguns tipos de microchip, né? Apesar de que ela compete no geral, no mercado como um todo, com outras empresas como a Samsung, a Qualcomm, ela, em alguns tipos de microchips, só ela faz. Então, só isso garante para ela um poder dominante muito grande, né? E normalmente essas empresas de monopólio, o que que acontece? Elas têm margem de lucro robustas, porque ela não tem mais para onde crescer, ela já tem todo o mercado, né? Então, ela não tem muito para onde crescer, então ela tende justamente a distribuir mais dividendos, tá? Então, uma empresa de monopólio, por exemplo, para quem quer traçar uma estratégia de dividendos, é interessante, porque elas tendem a pagar uma quantias mais altas do que outras empresas, tá? Justamente porque, por exemplo, empresas que estão em período de crescimento, principalmente nos Estados Unidos, não é comum elas pagarem altos dividendos. Elas tendem a pegar justamente o lucro dela e reinvestir na própria empresa, comprar mais capital, bruto, etc. E por último, né, o último mercado nosso justamente é o oligopólio, que talvez seja o mercado mais comum na economia e também nas ações que são listadas em bolsa. E justamente são as empresas que têm mais quantidade lá de empresas que a gente tem, elas estão atuando no setor de oligopólio. Não sei dizer se
o oligopólio seria maior que a concorrência monopolística, mas eu acho que talvez em questão de receita até seria, mas em questão de quantidade, não sei. Agora, as características, né, do monopólio. São poucas empresas, né? Normalmente são empresas grandes, justamente porque elas são empresas que são poucas empresas que detêm o mercado e competem entre si. O produto com pouca diferenciação qualitativa, ou seja, ainda temos algumas situações que têm uma diferenciação qualitativa, só que não tanto quanto o concorrência monopolística, tá? Isso é bom sempre de ver quando vai se analisar uma empresa, ver é, o quão o produto dela tem ali uma diferenciação qualitativa ou não. E a competição se dá mais via preços. E aqui, diferente também da concorrência monopolística, a gente tem uma alta barreira à entrada, altas barreiras à entrada no geral. O exemplo mais comum que sempre aparece são dois, né? O mercado bancário no Brasil, apesar que isso reduziu bastante, né? Mas o que segue ainda líder, né? Nesse exemplo de oligopólio, é o de telefonia móvel. Ou seja, você só tem três opções hoje, que é a Vivo, a Claro e a TIM. Antes tinha a Oi, né? Mas a Oi faliu. Então, são essas três empresas que detêm esse mercado. Justamente, tem pouca diferenciação qualitativa, né? Porque, bom, ali você vai ter um pouco mais, o quanto de velocidade ali seria uma diferenciação qualitativa, a qualidade do sinal, mas principalmente se dá via preços, né? Por mais que a Vivo, por exemplo, a Vivo ela tende a se portar como uma diferenciação qualitativa maior do que as outras duas, a TIM tende a ser justamente a que tenta ter os preços mais agressivos, né? Mais baixos assim para o consumidor, e, e a Claro também segue nessa linha. Mas a gente ainda tem pouca diferenciação qualitativa, né? E setores que, assim, possuem empresas com margens de lucro também robustas, tá? Justamente porque elas brigam entre si e elas têm justamente as margens ali crescendo ao ponto de que a outra tem que decrescer a receita dela. No caso, por exemplo, da telefonia, né? A gente tem a Vivo querendo é, se manter como líder. A Claro, ela tenta se manter, ela tenta passar a Vivo em alguns indicadores. E a TIM, ela meio que mantém ali no terceiro lugar, né? A TIM, ela não tem muitas expectativas de crescimento, então ela tem que manter no terceiro lugar. Outros exemplos de oligopólio, tá? Trazendo aqui um exemplo mais estrangeiro, né? Dois estrangeiros, é o da Intel e o da AMD, né? E é interessante ver, principalmente da AMD, porque uma empresa, né? Ela pode estar em dois mercados diferentes, competindo com dois players, né? Duas empresas também diferentes, né? Por exemplo, porque no caso dos processadores, a AMD ela compete com a Intel, só que no caso de placas gráficas, a AMD compete com a Nvidia, né? Que são dois duopólios no geral, né? No caso de processadores é um duopólio mesmo, e, e no caso da placa gráfica tem mais. Agora a Intel está querendo entrar, mas ela não conseguiu entrar, então tá ainda assim, né? O que representa do mercado ainda é Nvidia e AMD, tá? E no caso justamente é interessante ver isso porque o que acontece também, como são oligopólios, como também pode ser duopólios, né? As empresas, por exemplo, o duopólio ele é um tipo de oligopólio, um tipo de oligopólio mais específico. O que acontece? Se eu, por exemplo, sou um investidor da Intel e eu aplico nas ações da Intel, eu vejo que ela está consistentemente perdendo o mercado, ou que também ainda ela não, digamos assim, ela não vai conseguir fazer uma transição tecnológica esperada no futuro, o valor da ação dela, do papel dela vai cair. E eu vou perder dinheiro. Como é o que está acontecendo com a Intel, né? Ela está entrando em crise porque ela não conseguiu acompanhar as duas outras principais. Ela não conseguiu acompanhar nem na questão de placa gráfica e nem na questão dos processadores. Então, acabou que ela está cada vez mais
sofrendo crise, né? E tentando se recuperar disso. E outros oligopólios também que eu acho que é mais comum para a gente, né? É o da Gol, né? Latam, Azul, né? O mercado de companhias aéreas, justamente também pela alta barreira à entrada, né? Veja que todos esses componentes aqui que estão aqui são componentes que um produto final é muito difícil de você ter muitas empresas. Por exemplo, você fazer um processador, uma placa gráfica ou até disponibilizar uma viagem aérea demanda muito capital financeiro ou muitas vezes capital humano muito qualificado, né? E no caso da telefonia móvel também demanda muito capital financeiro mesmo, porque você tem que comprar uma banda, né, de transmissão e todos esses fatores, né? Bom, no geral foi isso, tá? A aula de hoje. Espero que tenha, talvez trago alguns conhecimentos mais da economia para, né, tô tentando trazer também para o fato mais das ações, né, que é justamente o que a análise fundamentalista vai pregar. E aí na próxima aula, tá, a gente vai falar da questão do risco e do retorno, tá? E a da diversificação, que é um conceito mais, digamos assim, que a gente vê em Finanças 2 ali, tem mais cálculo, assim, não vou pedir, obviamente, cálculo nenhum, mas que é interessante saber e também dá mais, digamos assim, mais confiança na hora de se investir, de se calcular. Não sei se ninguém tem mais nenhuma dúvida, caso contrário, seria isso mesmo, pessoal. Obrigado pela atenção de todos. Boa noite. Fechou, Boa obrigado. noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite.